Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, preciosos do Senhor. Que Deus abençoe a todos vós nesta noite, abençoada noite de quarta-feira, a qual Deus nos concede a todos nós o grande privilégio de estar mais uma vez diante da sua palavra. Eu creio que Deus está alegre quando Ele se alegra quando nós paramos para dar crédito à sua voz, à sua palavra, para assentarmos em lugares celestiais, através do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, e assim podemos todos juntos comer desta mesa farta, o alimento escondido, dos olhos do mundo, revelado, mostrado, a todos os eleitos de Deus. Eu estou mais uma vez agradecido porque Deus nos dá essa graça hoje à noite de estarmos reunidos diante da Bíblia Sagrada, diante da mensagem de Deus para esses dias, a qual nós não temos vergonha de falar, É como o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Nós não temos que ficar envergonhados, quando o mundo não tem vergonha de falar as tonterias, de fazer as coisas erradas, por que o cristão teria vergonha do seu Deus, E a Bíblia diz, aquele que envergonhar de mim, eu envergonharei dele também diante do meu Pai, que está nos céus. Mas eu creio que nós fazemos isso com amor, com alegria em nossos corações, não é nenhum peso para nós, tirar aí meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 ou mais horas por dia, e sempre meditar e falar com o nosso Deus durante a madrugada também. Deus tem sido realmente aquele que sempre dá isso para nós. Toda a capacidade espiritual não vem do homem, vem de Deus. Todo conhecimento especial, revelação, veja, consagração, vem de Deus. O homem tenta fazer as coisas, mas ele sempre cai por terra. Deus sempre permanece, porque Deus é justo. Porque o homem é falho, o homem é pecador, o homem sempre tem suas nuvens de incredulidade. Mas nós sabemos que Deus é perfeito. Mas Ele diz para nós, sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus disse, Então eu creio que nós automaticamente, ao recebermos a palavra perfeição de Deus, nós vamos nos tornando a própria palavra. E que Deus abençoe a você, meu irmão,
minha irmã, meu amigo, companheiro, vocês que nos ouvem sempre, ou mesmo que seja pela primeira vez, que você realmente possa dar crédito à palavra de Deus, ouvir de bom grado o que Deus tem para você. Mas também não é só ouvir, não, que não adianta não, você tem que viver o que se ouve. Há muita gente ouvindo tanto, falando tanto, e a vida vivida está lá longe. Mas eu creio que aqueles que são de Deus, eles ouvem e põem em prática o que ouvem, né? Bem-aventurados que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Não é para guardar para mostrar que sabe, porque estudou, que aprendeu, sabe de cor, ressaltado, traz para frente, de frente para trás, do meio para o começo, do fim para o meio. Não é isso que está dizendo. Mas guardar, viver a tua palavra. Como o salmista Davi, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, que Deus possa entrar no seu coração nesta noite. E nós queremos que estamos aí, irmãos. Você vê os rumores, tantas coisas acontecendo aí, mas é tudo predições da Bíblia. Mateus 24 e muitas outras escrituras, né? Nós vemos até Apocalipse também, falando sobre esse final de tempo. Mas antes de Deus concretizar isso, antes de ele enviar, né, as pragas por sua totalidade, Deus nesta hora tem nos visitado com uma mensagem, através de um profeta mensageiro, nos revelando a Bíblia Sagrada, nos dando a conhecer o propósito de Deus, o aval de Deus para esse tempo. Por isso que eu sempre falo, não existe nada maior do que Deus. Se Deus enviou a sua palavra, o que nós temos que fazer não é ficar sendo admiradores dela, não é ficar preenchendo lacunas, né, para saber que sabe isso, ou deixa de saber aquilo, mas é reverentemente vivendo a palavra. Que Deus nos ajude, porque que nós possamos escapar desse mundo de trevas, né? Tanta escuridão espiritual por aí, e você vê cada um se movimentando aqui, movimentando acolá, cada um com as suas próprias concupiscências, suas maneiras, mas e mesmo assim são divergentes, não estão juntos, né? Mas que o Espírito Santo de Deus, que sabe onde está o eleito, possa guiá-lo, amém? Guiá-lo. Simeão foi guiado pelo Espírito Santo. Ela era uma profetisa cega, mas foi guiado diretamente onde estava a fonte de vida eterna. Aleluia. Né? Então, veja bem, quem guia não é a igreja, quem guia não é o pastor, quem guia é o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito de Deus é o nosso guia, ele que nos adverte, ele que nos ensina. Logicamente que Deus colocou os ofícios, né, para ajudar a igreja a ser perfeita, porque esses materiais vêm daquele profeta disse, para que nós, ao unirmos isso, possamos tornar perfeito, porque nós não devemos quebrar as regras da palavra de Deus. Mas é isso que Deus está fazendo, sempre tendo paciência conosco, nos redarguindo, nos ajudando, e assim nós vamos caminhando pela fé. Que Deus nos abençoe, que Deus prossiga falando no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada um dos nossos ouvintes. Para nós é um privilégio muito, muito grande saber que você está aí do outro lado, sempre ouvindo conosco. Vamos ouvir mais um solo musical aqui, logo mais nós vamos colocar um louvor também, e já vamos anunciar a escritura já já. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Graças a Deus, nós estamos sem computador, está no concerto, né? Mas estamos nos virando aqui pelo celular mesmo, por isso que às vezes acaba um louvor, acaba entrando anúncio, mas ignora isso aí, tá bom? A gente vai lutando com o que tem, né? Vamos melhorando aos poucos. Mas muito bem, irmãos, eu quero aqui com os irmãos quero anunciar aos irmãos a Escritura, que nós vamos meditar hoje, é Efésios capítulo 4, melhor, aos Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, 11 e 14, tá bom? Vou repetir. Aos Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, e depois verso 11 e 14. E o tema hoje para nós abordarmos um pouquinho, na verdade palestrar, conversar com os irmãos um pouquinho, hoje será o arrebatamento. Então o tema será o arrebatamento. Eu creio que Deus vai nos ajudar aqui, porque cada vez que nós paramos diante de Deus, todo o povo, a igreja de Deus é abençoado por Deus, tá bom? Vamos ouvir uma faixa musical, enquanto você vai buscar a Bíblia lá, e vamos meditar em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, o verso 11 e 14, o tema é o arrebatamento. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, é meu escudo forte na minha fraqueza. Deus é o meu tudo e sem Ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada. Deus é a luz que brilha, ilumina minha vida. Amém. Glória a Deus. É somente nele que se tem uma saída. Deus é o meu tudo e sem Ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada. Ouço a mão Ele guia todo dia nas águas fortes, seguindo a vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Com sua mão Ele guia todo dia nas águas fortes, seguindo a vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Deus é a luz que brilha, ilumina minha vida. É somente nele que se tem uma saída. Deus é o meu tudo e sem ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada.
sua mão Ele me guia todo dia. Nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo. É o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Com sua mão Ele me guia todo dia. Nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo. É o meu refúgio e fortaleza neste mundo. É o meu refúgio e fortaleza neste mundo. O mercado tem uma oferta para você. A gente quer comprar o seu voto. Amém. Graças a Deus. Né? Então nós vamos ler a Escritura anunciada que se encontra aqui no livro de Paulo, a epístola, né, de Paulo, intitulada aqui aos Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4, e também o verso 11 e 14, que diz assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aleluia. Né? Agora verso 11 e o 14. Digo, nele em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amado Senhor, abençoa a sua palavra nos nossos corações e nos ajuda, Senhor, para que nós possamos cada dia mais ter certeza disso, tomar posse disso, Senhor, meter-se nisso, entrar, véu adentro nisso, Senhor, com fé, com virtude, com tudo que é em nós, para que nós podemos, Pai, realmente estar longe dos ataques do mundo, das aflições, dos problemas. Ó Deus, possamos estar escondidos em Ti, crendo em Sua palavra, Senhor, que cada um de nós possamos recorrer a esse refúgio. A Sua palavra é o único lugar que nós podemos encontrar descanso, sabedoria, ó Deus, vida eterna, perdão para nossos pecados, salvação para a nossa vida espiritual. Nós colocamos em Tuas mãos cada irmão, cada irmã, cada ouvinte nesta hora, que eles possam parar hoje e meditar um pouquinho, Senhor, do que estão fazendo agora nesse tempo. Se estão agradando a Ti ou não, se está servindo a Ti, ó Deus, ou não. Deus, dai graça para cada um, se despir de todas as suas couraças religiosas, suas maneiras de doutrina, sua maneira de crer, esquecer-se de tudo isso, e entregar completamente em Tuas mãos, na humildade do Espírito, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, como o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E assim nós cremos, Pai, conforme a Tua palavra diz que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a tantos quantos estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E sabemos que nós estamos agregados a esse Senhor, mesmo nessa última era, Senhor, nesse tempo final, mas creio que o Senhor está trabalhando conosco, através da visitação, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Toma cada um em Tuas mãos, nesta hora, e os faça livre para Te adorar.
Deus, com o perdão do nosso pecado, nós colocamos em tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, estão falando sobre assunto de arrebatamento. O profeta, nessa mensagem aqui, olha, tradução, revelação da voz de Deus. Temos também um tablet aqui, mas eu gosto também de ler literatura, né? Porque o mesmo que está aqui, está lá. Então, não há dificuldade nenhuma, né? Quando nós realmente paramos para ver isso. Mas o profeta diz assim, agora hoje, falando sobre esse tema, agora alguns de vocês podem discordar das avenidas que eu tomo, porém, quantos aqui creem que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja? Eu creio que o povo crê nisso, os filhos de Deus. Apesar que a palavra arrebatamento se quase não vê na Bíblia Sagrada, mas nós temos que realmente crer que Deus enviou um profeta mensageiro para nos mostrar as coisas que devem acontecer. Aleluia! As manifestações, as visitações, as revelações escondidas aí dentro da Bíblia Sagrada, e precisa de um revelador, o Espírito Santo, usando uma voz nesse tempo que você vê. Deus nunca quebrou a sua ordem, viu, igreja? Ouvintes, Deus nunca quebrou. Se nós colocarmos toda a nossa confiança em um homem, veja só, se ele não estiver firmado nos manuscritos, nos escritos da Bíblia, na ordenança de Deus, liderada pelo Espírito Santo, o homem vai perecer. Veja só, é por isso que nós cremos nessa mensagem e a obedecemos, porque ela está na Bíblia. Veja só, o profeta de Deus está na Bíblia. Talvez você não vê o nome William Branham lá, na Bíblia escrito, né? Mas você não viu também, quando falou Elias, que viria antes da sua primeira vinda, que foi Elias, mas quem foi? Se esperava Elias, quem chegou? Não foi aquele outro profeta lá? Você pode notar. Então nunca veio só propriamente falando Elias, mas fez João Batista, que era o Espírito, em virtude de Elias. E por isso que o povo não pôde acatar muito, porque estava esperando alguém com o nome de Elias, mas estava falando o Espírito em virtude de Elias, aí veio João Batista. Aí provou que ele era um vindicador, era o que estava vindicando a primeira vinda de Cristo. Aí o irmão Branham disse, talvez você não encontre, você não vai encontrar o nome escrito de Leão Branco na Bíblia, mas os seus feitos, conforme Apocalipse 10:7, Mateus 17:11, Lucas 24, acho que 30, 31, veio por aí essa escritura, por aí que está dizendo sobre isso. Amós 3:7, Malaquias 4:5-6. Você vai vendo e faça a sua conferência. Você vai ver que realmente vai dar lá certinho na voz de Deus. Deus, em todo tempo, em toda era, toda dispensação, teve um profeta mensageiro. E Deus também, nesta era, está tendo seu profeta mensageiro. Deus nunca mudou. Os homens mudam, as denominações mudam, os ministérios tentam mudar, mas Deus não muda. E também não tem sombra de variedade no nosso Deus. Então veja, sim, Senhor, isso mesmo, exatamente, um arrebatamento da igreja. Quer você seja metodista, batista, presbiteriano, ou seja pentecostal, haverá um arrebatamento. Aí o profeta aqui no parágrafo, nós lemos o parágrafo número 30, 31, no 32, nós lemos no 30, no 31, ele está dizendo assim, que ele não veio enviado de Deus para falar aquilo só que o povo quisesse ouvir, que pudesse agradar os ouvidos. Irmão, sempre é assim, né? O povo nunca vai estar contente com o que Deus está falando. Ele sempre vai querer algo para possa ocupar o lugar de Deus. E o homem, por mais intencionado, por mais que ele possa conhecer, por mais que possa ser uma pessoa que sabe ler corretamente e tem estudos catológicos e tantas coisas, né? Ele nunca poderá tomar o lugar de um profeta. Não é? É por isso que cada ministério tem que obedecer e apregoar-se a mensagem de um profeta. Então o profeta diz, eu não vim para fazer um agrado a esse e aquele, eu vim para trazer a palavra. Porque até mesmo o próprio Jesus Cristo, ele não pôde agradar a todos, que muitos, mesmo ouvindo a sentença, e mesmo ouvindo as bonanças, vendo maravilhas e prodígios e tudo mais, mas não cria nele. Veja só, a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Mas o profeta diz para nós que nós precisamos ser advertidos, através da palavra de Deus. Não é por muito falar,
não é por muito gritar, mas o Espírito Santo de Deus nos adverte. Sabe através de quê? Da sua palavra. Né? Agora nós somos advertidos, como a doutrina diz, dos últimos dias. Será escarnecida. Leamos isso só por um minuto. Ler só por um momento sobre isso. No capítulo 3, versos 3 e 4, que o profeta até marquei para nós, ele diz assim, ó. Quero ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, né? 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, a partir do verso número 1 aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas não é o tempo de você trabalhar carnalmente, não, que isso aí todo tempo teve. Isso aí desde o tempo de Adão e Eva, ele falou para Adão, né? Então, com suor, você comerá do fruto, né? Então, tinha que trabalhar arduamente para sustentar a casa e tudo mais. Mas sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem amor para com os próximos, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, não tem nada que possa reconciliá-los, né? Irreconciliáveis, então não tem nada que possa unir eles, e por mais que você fala, e às vezes você não consegue uni-los, mas sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, mesmo que às vezes você não pode estar fazendo nada contra eles e não tem amor por você. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleitos do que amantes de Deus, tem prazer em tudo quanto é coisa do mundo, e as coisas de Deus ficam lá pelos cantos. Aí tem mais aqui, ó, tendo aparência de piedade. Esse mundo que nós estamos vivendo é uma era que diz ser de Deus, diz que o Brasil é de Deus, diz que tudo é de Deus, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando o poder da palavra. Você pode até ler a letra falando que é verdade, mas eles negam o poder. E Jesus falou, vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder dela. E muitas vezes, além de ler a Escritura, está ler errado ainda. Quando Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai, a não ser que ninguém vai ao Pai. Ele coloca uma sentença que não tem mais jeito. Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas, elevam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nunca chegam. Sabe tudo sobre Bíblia, sabe tudo sobre mensagem e dispensações, sobre épocas e tudo mais, mas eles são réprobos contra a verdade. E como Jane, e tem mais um problema ainda, mesmo sendo assim, com todas as razões deles, sendo pessoas incrédulas, incontinentes, traiçoeiros, obstinados, mentirosos, malfeitores, e mesmo assim, veja só, e como Janes e Jambes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Eles são ungidos para isso. Eu estava lendo uma mensagem recente, antes de começar aqui, o profeta dizendo assim, que Deus tem os filhos dele, o diabo tem os dele também. E os filhos de Deus são chamados filhos e eleitos de Deus e coeleitos de Deus. Nascidos através do verdadeiro batismo do Espírito Santo. Aleluia. E os filhos de Satanás é conhecido como filhos da desobediência. O que é uma pessoa desobediente? É aquele que sabe que é verdade, mas vai contra aquilo. Não obedece. E você sabe que o pai da mentira é Satanás. Ele até crê em Deus, mas ele não obedece. Mas crê por crer. Não quer dizer que a pessoa crê em Deus e ele tem o Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo havia crido em Jesus, porém não tinha o Espírito Santo ainda. Por isso que ele foi na cruz. Quer dizer, ele não que ele levou, mas que ele falou, você não estava com ele, e por 3 vezes ele pediu a Jesus. Veja só, mesmo estando com Jesus. Mas depois ele recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes.
e pregou a mensagem ali de alguns minutos ali, converteu quase 3.000 almas no dia de Pentecoste. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, ele que estava e encheu a casa como um vento veemente. Então o que nós precisamos, irmãos, não é de ajuntamentos, ainda que isso é bom. O que nós precisamos é do verdadeiro batismo do Espírito Santo, que nos dirija como nós fazemos isso, como nós aplicamos a palavra corretamente. Mas a Bíblia diz, como Janes e Jambres resistiu a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Eles resistem à verdade, colocando por falso batismo no nome de Jesus. Não existe tal coisa como profeta agora, nesse tempo, que a lei e os profetas duraram até João. Já expliquei aqui, mas torna a falar a lei e os profetas da lei. João morre no capítulo 14 de São Mateus. Mas logo aí para frente você vai ver que Jesus falou isso com os sábios, profetas, escribas, a um deles matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas. E veja só, aí vem o apóstolo Paulo dizendo, falando, né, o Ágape falando sobre o apóstolo Paulo e tudo mais. Aí você vê Efésios 4:11 falando sobre essas coisas. Então a Escritura está aí, mais os indultos constantes torcem para suas próprias condenações. Porque eles não conseguem discernir o corpo do Senhor. Ele não consegue discernir o corpo de Jesus Cristo, é a sua palavra. Porque ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que aquele que comer a minha carne, beber do meu sangue, terá a vida em si. Não era comer a carne, literal, a carne, veja só de Jesus, e beber o sangue literal, era tomar os bons guardas do Espírito e se alimentar da palavra de Deus. Porque ele diz, aquela água também que mata a sua sede, a qual matou a sede daquela mulher no poço. Aleluias. Isso nos põe a pensar um pouco. Então veja só, eles resistem à verdade, sendo homens réprobos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não eu, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Veja só, como também foi daqueles lá no tempo do Moisés. Como Janes e Jambres resistiam a Moisés. Não vamos crer esse profeta, não. Esse profeta que é de Deus foi lá para cima e nunca volta aqui. E tudo mais. Sempre eles falam isso, né? Eles creem que Deus o profeta é falso, creem que o batismo é falso. Agora, o que nós precisamos saber é que falso é esse sentimento que a pessoa que fala assim tem, pensando que está com Deus. Como que pode o Espírito Santo de Deus ir contra a própria palavra? O Espírito de Deus não argumenta. O Espírito de Deus não busca os seus interesses. Veja 1 Coríntios 13, quem que é. Aí aqui nós vemos 1 Timóteo capítulo 3, diz assim, ó. Não, aqui, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E por dar ouvido a esses Janes e Jambres, alguns da fé vai se apostatando. Porque, irmãos, tem coisas que vêm parecendo com a verdade, né? E tem coisas que você já notaram uma vez que está totalmente fora, mas tem uns que vêm falando seriamente, pegando Bíblia para você, pegando mensagem de profeta para você. Você precisa realmente estar dentro da vontade de Deus. Porque, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se não vem com o que o profeta diz, o profeta diz que é doutrina de demônio. O profeta fala assim, tudo que não é a palavra de Deus é Satanás. Se Deus dá um assunto para você, se Deus te dá uma ordem para você, você rejeita aquilo e abraça algo que é contrário ao que Deus diz, você está abraçando o diabo, dando mãos ao diabo, dando palmatória a ele. E fica tentando fugir do diabo e acaba agarrado com ele. Mas a palavra nos adverte nesta noite, meus amigos, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. É aqueles espíritos dominantes, mas é o espírito do anticristo que unge eles trazem também essa unção aos demais, e eles ficam no mesmo caos, ficam debaixo daquela nuvem, daquela maneira, e eles não podem sobressair, porque há um espírito prendendo eles ali. Mas creio que o Espírito de Deus vem nessa era para nos dar liberdade, aleluia, nos dar vitória por intermédio de Jesus Cristo. É isso que Deus está fazendo conosco nessa hora. Só está enxergando que é a noiva de Jesus Cristo. Só enxerga os filhos de Deus. Que Deus nos ajude, meus amados, a ter os olhos abertos para enxergar essas coisas. Mas voltando sobre o arrebatamento, porém,
A mesma Escritura diz que eles verão novamente nos últimos dias, como Janes e Jambres. Agora, nesse tempo que estamos vivendo, não fica olhando para lá, achando que ele recebeu o pago deles e acabou por lá, não. Eles partiram, mas o Espírito passou por todo o tempo. Sempre é assim. E nessa era não é diferente, porque afinal a pior que existe, que era a Laodiceia, o espírito laodiceano, o domínio da mulher, o domínio da igreja, tem alastrado a humanidade aí. Aleluias! Mas olha aqui que coisa, irmãos. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão esses homens réprobos contra a verdade. Está vendo? Personificações. Tentando personificar. A mensagem não quer dizer isso. A Bíblia não quer, é personificações. E nós não podemos tolerar tais coisas. Nós temos que ter os olhos abertos e crer do jeito que está na Bíblia, do jeito que está na palavra revelada de Deus. Amém? Agora, todos os tipos de coisas são para confundir as pessoas. Então, aqui está a reticência. Agora, esse arrebatamento que acontecerá, aleluia, e tudo que Deus tem na linha de sua palavra, há sempre algo a sair para demonstrar, veja só, para desnortear isso, se puderem. Cada vez que Deus quis trabalhar, o diabo também tem feito uma ofensa, tem saído com uma controvérsia para tentar apagar o programa de Deus. Mas graças a Deus, meus amados, que Deus sempre prevalece. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus quis trabalhar conosco na era de Éfeso, na era efesiana, que era o leão que estava ali, logo saiu um cavalo branco tentando combater aquilo, tentando ir contra os ensinos de Deus. Mas, por outro lado, nós vemos que o leão estava combatendo aquela doutrina falsa, né, que são logo o espírito do nicolaísmo, que era o Nico, quer dizer, conquistar os laicos da igreja. Todos tinham que estar debaixo daquele poder, senão não estava certo. Saiu dos nossos, não pertence mais a Deus. Então veja só, mas ali estava o leão da tribo de Judá, aleluia, para vencer ali naquela primeira era da igreja. E assim como todas as demais eras, Deus sempre teve o seu porta-voz. Tem aqueles que pararam firme, aleluia, como Deus nesta era também, nesse movimento religioso, nessa transgressão que está por aí afora. Deus tem alguns eleitos considerados noiva de Jesus Cristo, que dará tudo por essa verdade, e se colocará ao lado dessa mensagem e dirá amém a essa palavra, aleluia, glória a Deus. Então esse arrebatamento é para esses, não é para esses que começaram lá e diz que criam, aí o tempo vai demonstrando que realmente não cria coisa nenhuma. Esse arrebatamento que acontecerá, e tudo que Deus tem na linha de sua palavra, há sempre algo a sair para desnortear. Isso, se puder. O propósito de Satanás é fazer isso. Irmãos, todas as coisas que Deus quis fazer, o diabo quis fazer uma oposição para tentar estragar o programa de Deus. E tudo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que nos ouvem, qualquer coisa que você for tentar fazer para Deus, quando o seu entendimento começa a ser aberto, logo o diabo virá com a controvérsia, com uma ofensa, para fazer você descrer disso. Não se une com aquele povo não. Aí inventa tanta coisa quanto a isso, para você se afastar disso. Mas eu te digo na verdade uma coisa, se Deus começa a obra no seu coração, Ele vai aperfeiçoar isso. Porque quando Ele começou fazendo obra no coração da rainha de Sabá, e ela não suportou ficar mais ali, ela teve que conhecer o Deus que se manifestou através de um dos seus filhos, um dos seus crentes, né, que era Salomão, e ela teve que ir lá. Amém? Irmãos, quando Deus revela, quando Deus manifesta o coração, não tem demônio suficiente no inferno que segura. A carne tenta te segurar, o pecado tenta te prender, as eliminações do sistema tentam te segurar, mas não segura não. Sabe por quê? Porque quem está te puxando de lá para fora é Jesus Cristo. E Ele faz isso por nós. E Ele tem feito isso nessa era que estamos vivendo. Como em todas as eras, sempre foi minoria. Cada dispensação que era, lá nos dias de Elias era uma era que ele está atravessando, irmãos. No dia de João Batista, no dia de Jesus era a era de Jesus, era o tempo de Jesus. Nos dias de Moisés era a era de Moisés, era a dispensação de Moisés. A era quer dizer dispensação, um tempo determinado. Aleluias. Nos dias de Elias a mesma coisa.
Enfim, toda a Escritura Sagrada, você vai ver, tinha tempos e tempos. Deus trabalhava com o seu determinado tempo, sua época, para aquela gestação, aquele tempo de avivamento daqueles dias. Aleluias! É isso que Deus quer mostrar para nós, que agora também nessa era Deus está trabalhando nessa dispensação gentílica. Depois disso ele voltará para tratar com Israel através de Moisés e Elias. Veja só, da abertura do sexto selo, irmãos. E a mensagem de Moisés e Elias selará 142 mil judeus, né? 12 cada tribo, então 144 mil judeus. Então veja que coisa maravilhosa. Agora arrebatamento é só, esse arrebatamento acerca da qual estamos falando, é só para a noiva. Aleluia! Arrebatamento não é para crente fronteiriço, arrebatamento não é para aqueles que pegam a palavra por parte e eles acham que Deus vai tolerar os seus pecados. Arrebatamento é para a noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus Cristo, com a vida escondida nele. Aleluia! Através de uma santificação, uma justificação, o batismo do Espírito Santo, esse grande selo de Deus na nossa vida, que faz com que o homem e a mulher se endireitem e creem em toda a palavra de Deus e vivam através dela. Então o arrebatamento é para a noiva. Lembre-se, a Bíblia diz: e os outros mortos não reviverão, veja só, por 1000 anos. Esse grande arrebatamento, não será um arrebatamento, veja só, se não há um arrebatamento, amigo, agora onde estamos? Porque a noiva subirá, aleluia, né? A Bíblia diz que a trombeta de Deus soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois que ressuscitaram nós, os que tivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, né? E subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Olha que maravilha! Mas isso tem um preço a pagar. Tem que deixar as falas, deixar os movimentos e crer em toda a palavra de Deus. Não é só falar que crê, obedecer toda a vontade perfeita de Deus. Aleluia! Esse grande reavivamento. Agora, que coisa maravilhosa, irmãos, que nós vemos aqui. O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá, e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva desse dia. Aleluia! Que é tirada da igreja. Aleluia! Deus está tirando uma noiva da igreja. Irmãos, é isso que Deus está fazendo nessa hora. E não adianta imitar, não. Tem pessoas que querem imitar a noiva, mas não é noiva. Não tem jeito. Chegará uma hora, o noivo sabe quem ele escolhe. Aleluia! E a roupagem da sua palavra, ele vai olhar e vai perceber, falar, não é por parte da palavra, é quem crê em toda a palavra, do jeito que está. Não pode ser tirada. Aleluia! Agora, é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Essa última era. Todos os outros 6 morreram, quer dizer, as outras eras partiram já. Mas agora, nessa última era, há um arrebatamento. Aleluias! Porém, Enoque foi trasladado, porque ele não foi achado. Veja só, ele não foi achado. Deus o tomou. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais que morreram. Porém, a noiva do tempo do fim será chamada para fora. O arrebatamento, aleluia, sem morte, será chamada da 7ª era da igreja. Aleluia, que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa! Vamos cavar agora, bem fundo, está vendo? Agora, irmão, você sabe que Enoque foi um homem que temeu a Deus. Mas você tem que tomar cuidado para não se confundir. Mas é o Enoque, o 7º depois de Adão. Não foi o Enoque nascido da linhagem de Caim. Eu quero deixar isso claro para os irmãos. Então não confunda, né, as coisas. Nós sabemos aqui, olha, que o Enoque que foi arrebatado é Enoque de Gênesis capítulo 5, né? Gênesis capítulo 5, verso 24. Ele diz aqui para nós, ó. E andou Enoque com Deus, e não o viu mais, porque Deus para si o tomou. Esse é o Enoque, o 7º depois de Adão.
Mas tem outro Enoquezinho aqui, esse aqui no capítulo 4, verso 17, que vem da linhagem de Caim. E esse aqui não foi não, ele ficou. E aconteceu que Caim, veja bem, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo seu nome, né? O nome de seu filho Enoque. Agora, veja que coisa. Como Satanás sempre tenta imitar. Eu já falei, quando Deus sai com uma promessa, o diabo sai com uma tal de controvérsia. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, mesmo em Gênesis, você sabe que quando eles saíram da arca ali, que o pecado passou pela arca, através da mulher de cão, veja só, e aquela criança foi chamada de Canaã. Agora, por que ela foi chamada de Canaã? Vocês já pararam para observar, viu? É porque Israel tinha uma promessa de chegar e herdar a terra de Canaã, a terra da promessa. Veja só, olha que Canaã foi, esse Canaã, filho da linhagem da serpente. Ele voltou da Palestina. Dali veio os hebeus, os jebuseus, os filisteus, tudo que era ateus veio dali. Que são homens grandes, gigantes. Tanto é que quando Israel teve que chegar lá e que eles tiveram que lutar, tinha homens gigantes na terra. Quer dizer, sempre eles sabiam já. O diabo sabe que Deus vai trabalhar, a trajetória de Deus. Então ele põe sempre algo, um tropeço no caminho para tentar parecer igual, para confundir. Mas graças a Deus que não confunde. Quando Moisés saiu do Egito com a grande comitiva, com todos ali, sendo profeta de Deus, adiante do povo e adiante dele a coluna de fogo. Deus falou, vocês vão passar por vossos irmãos, mas não temeteis a eles, siga o teu caminho. E Moisés falou, se nossos animais derem prejuízo, nós vamos pagar tudo. Assim a noiva não quer compromisso com Satanás, não quer compromisso com o mundo, ela está livre para ir embora daqui. Aleluias. Então o arrebatamento é para eles santificar esses limpos. Aleluias. Deus não vai arrebatar uma igreja incrédula. Ela foi batizada no nome de Jesus, mas escrito no profeta. Veja só, ela foi batizada no nome de Jesus e não crê em outras partes da Bíblia. Não, ela crê em toda a palavra de Deus. Amém? Obediência a Deus nos dá direito ao Espírito Santo. E é isso que Deus está fazendo por nós nesta hora. Deus está até enojado dessas coisas, irmãos. Desse disse que disse, e Deus só tem coração, e Deus entende, Deus sabe, ajuda lá, tudo atrapalhado, e Deus vai levar uma igreja vitoriosa. Uma noiva escolhida a dedo por Deus. Amém? Deus não vai levar qualquer coisa para si. Deus não vai levar essas prostitutas. Um homem sério, que tem pensamento firme, não vai casar com uma mulher prostituta, uma mulher de baixa meretriz. Ele vai achar uma mulher direita, uma mulher coerente, que preenche as lacunas de uma dama, que sabe cuidar de uma casa, sabe se vestir, sabe ser composta em companheirismo, onde estiver, é a mesma pessoa. Deus está procurando para a noiva. Amém? E nós fazemos parte desta noiva. Graças a Deus, está vendo? Agora aqui também tem um tipo das 7 áreas da igreja. Veja só, irmãos, em Apocalipse capítulo 10, 7. Que o grande mistério, o livro, veja, havia de ser desvendado pela mensagem do sétimo anjo. Aleluia. Todos os outros mistérios de Deus é agora desvendado pela mensagem do sétimo anjo. Não está no homem particular, não. Por isso que você tem que ouvir as fitas. Esse ministério de fita, o ministério da voz, você precisa ouvir de Deus. Porque qualquer ministério que se levantar tem que apregoar, tem que apontar ao mensageiro. Se ele não apontar ao mensageiro, se ele esconder o mensageiro, esse ministério é falso. Ele tem que apontar, saber que há um porta-voz, Apocalipse 10, 7. Mas não é pegar algumas partes só que o irmão Bruno diz, não. É pegar toda a palavra de Deus. Tudo que o irmão Bruno diz para nós. E o irmão Bruno diz assim, que sem a revelação dos mistérios de Deus não haverá arrebatamento. É por isso que ele veio para abrir os mistérios. Aleluias. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á todos os mistérios de Deus, pelos quais falou pela boca de todos os seus profetas, seus servos. Amém? Agora, e as 7 vigílias, como as 7 vigílias, veja só, tem de vir. Amém? Tem um vir. Ele não veio à primeira vigília. Ele não veio à primeira da igreja. Ele não veio na segunda da igreja, assim,
como ele vem agora na sétima era, ele veio, desceu no Espírito Santo e trabalhando nas dispensações. Chegou uma hora que o fogo do Evangelho quase que apagou, mas Deus levantou o Lutero Wesley novamente. Veja só, irmãos, porque naquela terceira era da igreja, o sistema católico deu morte a 68 milhões de cristãos. Foi a era do cavalo vermelho, que era do sangue. Ela estava embebedada mesmo. Por isso que a Bíblia diz que ela está sobre o poder de escarlata. Porque a escarlata é vermelha, era o sangue, ela estava embriagada com o sangue dos santos. Mas graças a Deus que Deus não foi vencido. Nós cremos no Cristo ressurreto, que Ele manifesta como o mesmo ontem, hoje, eternamente, passando por todas as etapas, passando por todas as vigílias e chegando agora na última, na sétima vigília. Aleluia, quando Ele vem buscar para reclamar o que é seu. Glória, glória a Deus, irmãos. Aí o profeta diz para nós aqui, ó. Então veja só, na segunda, terceira, quarta, porém, veja só, na sétima vigília, esse foi Enoque. Veja, Enoque também foi o sétimo, né? O qual foi trasladado. Noé, agora Noé, sendo o tipo do remanescente dos judeus. Agora ele faz um paralelo de Noé e sete simbolizando o noivo e o remanescente dos judeus simbolizando Noé, que passou por tribulações. E às vezes também nós podemos nos justificar aqui as virgíneas, que passará pela tribulação, terá que morrer, será o testemunho com seu sangue, para ser salva. Para ser salva. Porque arrebatamento já foi. A igreja sobe no final do capítulo 3 de Apocalipse e volta lá com Jesus no capítulo 19. Para julgar, para buscar. Ele vem para julgar o povo. E todos os anjos vêm com ele. Então nós cremos nisso, porque é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Veja, e as noites, que coisa, não eram divididas em hora no tempo da Bíblia. Não era, irmãos. A Bíblia diz assim, gente, ouve tarde de manhã primeiro dia, ouve tarde de manhã segundo dia, ouve tarde de manhã terceiro dia, até o sexto dia, o sétimo, e descansou. Então a noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia, era dividida em vigília. Então tinha um tempo de vigília. Haviam 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começava das 9 às 12. A segunda vigília começava das 12 às 13. E a terceira vigília começava, vigília da noite era contada das 3 às 7. Amém? E nessa sétima vigília nossa agora, será uma manhã de ressurreição. Quando Cristo virá um dia novo para a igreja de Cristo. Aleluia. Buscar essa igreja, né? Deus vai buscar o seu povo nesta hora. E nós estamos felizes agora, nós temos aí 3, aleluia, glória a Deus, 3 vezes 3, o quê? 3 e 7, agora nós temos aí 3 vezes 3, e o que é 9, 3, 3, 9. Agora, que coisa, número imperfeito. Então nós voltamos a 7 para o arrebatamento. Aleluia, o que acontecerá? Eu creio, entre 6 e 7 horas. Glória a Deus. Ou seja, 6 e 9 horas. Alguma manhã, porque a trombeta do Senhor soará. Naquela manhã, clara e sem nuvem, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e da glória da sua ressurreição participarem. Quando seus escolhidos se reunirem em seu lar, além do céu. Quando se fizer chamada, lá eu estarei. Aleluia, creio que você deve estar também. Então veja, meus amados, que é isso que Deus quer de nós. Faça por onde você ter graça, ousadia para entrar lá. Vamos estar lá, num desses dias, né? Mas, graças a Deus, pelo que Deus está fazendo. Nós nunca duvidamos da palavra, nós sempre cremos que é assim, diz o Senhor para nós, tá bom? Que Deus te ajude, que Deus te dê graça, que Deus te recompense, que Deus possa fazer com que você realmente escape por sua vida e vista a coraça da justiça. Deixe de ficar brincando com a verdade, deixe de ficar aí de qualquer maneira, mas renda-se a Cristo, sem reserva mesmo. Sai de tudo que for movimento aí que não tiver Deus. Corra para Cristo o mais rápido possível, porque você sabe que amanhã não nos pertence, né? Mas se hoje ouvidos, aceita Ele como seu Salvador, se você não fez. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Temos aqui alguns irmãos da conexão. Tatiana Norberto família, Paula Martins família, Adriano Vieira,
temos Keila Mendes, Deus abençoe Keila Mendes também, temos Mateus Jesus, né? E família, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e sempre saiba disso, meus amados, sem essa mensagem nós vamos ficar perdidos na nação, nós até poderemos ser abençoados em muitas coisas, por muitas pessoas são abençoadas, mas o importante para nós é, além de ser abençoados, é sermos arrebatados ao encontrar o Senhor nos acha. Tá bom? Se você tem brincado de crente até aqui, dê meia volta, pensa um pouquinho, né, aos credos aos quais você vive, se você realmente está decepcionado com as coisas, mas creio que Deus vai te ajudar. Que Deus te ajude, que Deus te dê graça. Esse é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus possa dominar cada um de nós, né? E estarmos assim firmes para todos nós estarmos certos da vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus dê graça para cada um de vocês e que nós possamos encontrar graça diante de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês agora e vamos ouvir mais uma faixa musical. Dê graças a Deus pela mensagem, graças a Deus pela luz, dê graças a Deus por todas as provas, por toda a sua trajetória. Glorifique a Deus. Aleluia. Que me fazem crescer em ti, para te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil entregar todo o meu ser e confiar, e as tuas mãos estão comigo a me guardar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo perco a dormir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a todos vós. Vamos encerrando com mais, terminando assim com esse louvor, tá bom? E amanhã, Deus permitindo, nós vamos continuar com a mensagem no tabernáculo. É uma mensagem muito tremenda, muito boa, estamos aprendendo muito, que é a mensagem de casamento e divórcio, que é uma coisa tão difícil que a humanidade está atravessando, mas eu creio que é tudo certo para o povo de Deus, né? Mensagem de casamento e divórcio amanhã, a partir das 7h30 aqui no tabernáculo, em Álvares Machado, tá bom? Se você deseja nos fazer uma visita, o nosso endereço de reuniões aqui está situado na Rua dos Alagoanos, número 15. Número 15 aqui no Jardim São Francisco, Álvares Machado. As nossas reuniões são todas as terças-feiras, 19h30, né? Quarta-feira pelo escritório, esse horário também especial de 19h30. E a quinta-feira, 19h30 também. E aos domingos nós temos aí também, no horário das 18 horas, começa o prelúdio, né? E o culto oficial começa às 18h30. E todo primeiro sábado do mês, como acontece esse sábado, nós observamos a ceia do Senhor a partir das 18 horas também, tá bom? Portanto, nesse sábado próximo nós teremos a Santa Ceia do Senhor e todos são cordialmente vindos, né? Convidados a Deus e por nós estarmos aqui juntos para relembrar do Senhor mais uma vez, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado e boa noite a todos, né? No nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo carinho, pela dedicação, pela paciência, pelo amor, que Deus possa realmente estar guiando seus passos, guiando as suas vidas. No nome santo de Jesus Cristo. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, Deus assim permitir, tá bom? Amém. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor,
pois afinal eu sei, vitória me darás e te darei louvor. A minha vida sinto pra mim o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. Amém. Glória a Deus. E quando vierem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim, e a tua voz assim me deu. Eu quero ouvir. Amém, amém. Graças